Oi, belezura! Seja bem-vindo ao canal da Direção e hoje eu vou te falar o que eu aprendi trabalhando pelo menos há 5 anos com marketing consciente. Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, deixar um comentário quando você quiser aí ao longo do vídeo também, que essas coisas ajudam bastante o nosso trabalho e vai nos estimular a postar mais vídeos aqui, mais tutoriais ao longo desse ano também para você conseguir gerenciar a sua marca consciente com muito mais eficiência e intencionalidade. Então, gente, a direção está fazendo 5 anos agora, esse ano de 2025. A direção foi criada em 2020, né, antes mesmo ali da pandemia começar. Então, assim, muita coisa aconteceu, meu amor. Sai daí, querido, eu tava bem na frente da luz. Então, a direção, ela nasceu em 2020, um pouco antes ali da pandemia deslanchar, e muita coisa aconteceu nesse período. Mais uma coisa que, assim, eu posso dizer com certeza é como a gente foi teimosos em persistir na linha do marketing consciente e, na verdade, da interseção entre marketing e branding. Hoje eu vou falar mais, até com o olhar do marketing mesmo, mas a gente foi desenvolvendo um trabalho que ele tá ali na interseção do que é característica de marketing e do que é característica de branding. Mas tá, vamos lá. Eu quero compartilhar algumas dessas preciosidades de coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, porque realmente são coisas muito importantes, assim, que eu considero que são tendências e que eu considero que são pontos muito interessantes de novas marcas também terem esse tino, sabe? Uma coisa legal de dizer é que as coisas que eu vou falar aqui, a gente está aplicando durante esses 5 anos em vários países, tá? No Brasil, eu anotei aqui, ó, no Uruguai, na Suíça, na Alemanha, em Portugal, Nova Zelândia, Austrália, em marcas conscientes, mais de 400 marcas conscientes espalhadas pelo mundo. Então, são coisas muito validadas, são coisas que realmente a gente sabe que geram um impacto positivo real, não só no sucesso daquela marca, no resultado final, mas assim, na vida de todas as pessoas envolvidas, né? Na vida dos donos das marcas, dos diretores, da equipe, mas também do público final, do cliente. Então é toda uma rede que acaba se nutrindo com essas coisas que eu vou falar aqui. E tudo isso não é só para vender o nosso trabalho, mas principalmente para impactar o mundo, transformar o mundo para um ambiente mais colaborativo, mais inclusivo, mais sustentável, mais consciente. Então esse é o nosso objetivo. O primeiro ponto, gente, é o impacto positivo. Essas palavras-chave, assim, essas palavras, impacto positivo, ela é para mim muito significativa, porque quando a gente está falando de uma empresa mais sustentável, ecológica, regenerativa, seja lá a palavra que você queira usar, a gente está falando de não só reduzir o impacto negativo a nível social, através de, por exemplo, desigualdade, exclusão, preconceito, mas também a nível ambiental, de uso desenfreado de recursos naturais e tudo mais. Não é só reduzir esse problema, mas amplificar a solução. Quando a gente está falando de gerar impacto positivo, a gente está falando de criar iniciativas regenerativas ativamente, propositadamente, você fazer o esforço para que você consiga gerar esse impacto. Então, além de só conter os danos, né? É promover soluções mesmo. Então, o que eu percebo assim ao longo desses 5 anos, trabalhando todos os dias, ininterruptamente, com marketing consciente, é que empresas e organizações que têm esse diferencial muito claro e que ele é desde a raiz, elas têm muito mais conexão com o público e, portanto, muito mais resultado num sentido sustentável também, que ninguém se esgota, se acaba, entendeu? Que é uma coisa mais saudável realmente. Então, é o caminho, gente. É o caminho. O segundo ponto que eu acho muito importante é uma equipe unida por cultura. E por que eu tô falando de equipe? Porque ao longo do tempo, claro que assim, a gente formou uma equipe muito funcional, muito unida, e eu aprendi que trabalhar sozinha é bom, é eficiente, mas trabalhar junto com outras pessoas é muito melhor, é mais eficiente, é mais dinâmico, a gente vai mais longe realmente
com outras mãos, né? E também tem o ponto, assim, de que são mais pessoas articuladas pela mesma causa, né? Então, não tem como isso ser ruim se você constrói essa equipe e amarra essa equipe numa mesma cultura organizacional. Uma cultura que está alinhada com esse impacto positivo, com esse diferencial da empresa. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é de construir relações saudáveis com os clientes. E da mesma forma que a gente busca construir, né, na vida, todo mundo quer ter relações saudáveis com as pessoas a nível interpessoal. Quando a gente está falando de construção de relacionamento, networking profissional, a gente também está falando dos mesmos princípios, só que mais... Eu vou trazer algumas palavras aqui que talvez a gente não usa muito para relacionamentos interpessoais, mas que a gente não deixa de aplicar. Por exemplo, a construção da confiança em pequenos momentos. Sabe, você se colocar atenciosamente com aquele cliente, com aquele parceiro, com aquela pessoa da sua equipe, enfim, todos os stakeholders, né, as pessoas que fazem parte da sua marca. Você conseguir se colocar ali e lembrar dos pequenos detalhes, lembrar desses detalhes, fazer questão, sabe, ser propositiva. Então, tudo isso vai construindo confiança em pequenas doses. E isso é muito bom para a relação. Trabalhar isso de uma forma consistente, né? E também, assim, saber gerenciar riscos, saber lidar com crises, saber dialogar. Porque assim como relações pessoais, relações profissionais também têm atrito. Não é o mundo cor-de-rosa das fadas encantadas, sabe? Realmente tem momentos em que é mais delicado, a gente vai estar falando de um assunto que pode ser mal interpretado, um assunto que para a empresa é mais sensível, por exemplo, mas a gente precisa de buscar essa transparência com os clientes, com parceiros e construir um diálogo que ele seja respeitoso e colaborativo no sentido de você conseguir ter a manha de gerenciar aquele risco, sabe? Isso é bem importante. Junto com isso, né, a gente vem também vem junto a questão de delimitar algumas coisas. Então, definir limites claros para todos esses parceiros, até onde que você vai, até onde que não vai, o que já não é com você, né? E deixar isso muito bem colocado, muito bem claro. Eu sinto que às vezes as pessoas não falam sobre as coisas, deixam coisas subentendidas, deixam coisas assim, não, mas todo mundo já sabe, não sabe. É melhor você falar e que você seja repetitivo às vezes e que você fale mais do que falar menos e ser mal interpretado. Então, buscar a clareza e a transparência ajuda muito na construção de relações mais horizontais e mais saudáveis entre todas as pessoas que estão fazendo parte da sua marca de alguma forma. E, claro, entregar resultados positivos, porque todo mundo aí está buscando uma relação de ganha-ganha também, então isso é muito importante. Outro ponto aqui que eu queria falar, que é o quarto ponto, é que tem muita demanda de marketing consciente, tem muita demanda mesmo, assim, tem muita gente fazendo marketing de uma forma muito tradicional e muito agressiva, e tem muita empresa já ligada que isso não é um jeito legal, que não quer se associar a esse tipo de comunicação, mas não tem muitos profissionais bons, capacitados e entendidos do mercado que façam marketing consciente. Os poucos que tem, eles se destacam ou eles ganham, não necessariamente assim se destaca de muitos seguidores e visibilidade, mas eles constroem relações muito sólidas com os clientes. Eu vejo isso aqui com a gente, porque eu tenho clientes que já compraram muitas vezes, sabe? Quando a gente está falando de o cliente voltar muitas vezes, a gente está falando do lifetime value, da linha do tempo, assim, de quanto tempo que esse cliente está com a gente, quanto tempo que ele vale, né? O quanto que esse cliente vale para nós, no sentido financeiro, né, também. Mas assim, por que o cliente fica? Primeiro, porque ele teve resultado. Segundo, porque tem um alinhamento de valores, isso é bem importante. Então, o que eu dou de dica assim para quem quer mergulhar mais nesse universo é que você vá adentrando esse mercado com calma, porque assim, para você construir essa confiança toda, né, você conseguir, enfim, ganhar o seu espaço também no marketing consciente, você precisa construir boas relações, fazer bons contatos, boas conexões, não só contatos, e ir mergulhando nesse universo. Isso é feito de forma gradual e com muita consistência. O importante é que você tenha um posicionamento muito coerente ao longo do tempo. Ao invés de você ir com muita sede ao pote, eu quero viralizar, eu quero isso, eu quero aquilo,
é melhor você construir um posicionamento consistente, coerente, durante todo o tempo que a sua marca existir. Porque não tem quebra de confiança ao longo desse período, sabe? Ou é muito gerenciável isso, quando você faz isso de forma consistente e coerente. E aí, falando em palavra de coerência, né? Esse é o quinto ponto que eu quero trazer aqui. Porque coerência é tudo, gente. A gente não adianta ter uma lista de valores lindas, ter isso lá no seu Instagram, no seu site, e na prática você não executar isso, você não vivenciar isso. Então é muito importante a gente trazer a coerência, a integridade para a prática, para o dia a dia. A rotina tem que ser assim, sabe? Então é assim que a gente diferencia quem só fala e de quem fala e faz também. É importante a gente falar, mas é muito importante a gente fazer. Outro ponto aqui, o sexto ponto é que ESG é uma área com crescimento exponencial no mundo. E por que eu tô falando disso aqui? Porque eu tomei uma decisão de me especializar mais nessa área, eu comecei a fazer uma pós-graduação em ESG para que eu conseguisse comunicar melhor as transformações que as empresas já estão buscando fazer nesse olhar de governança corporativa, de sustentabilidade social e ambiental. Por quê? O que acontece, né? Como eu falei, tem poucos profissionais que entendem disso. E quem já entende disso tem uma curva de acesso às empresas muito menor. O que acontece? Quando eu estou em contato com uma empresa ou uma organização que já tem conhecimento sobre isso, já tem práticas de ESG, eu já sei do que ela está falando. Então ela não precisa ficar me explicando, não é uma coisa lenta, sabe? A gente agiliza muito mais o processo e a gente está muito mais alinhado. E isso eu percebo que faz bastante diferença aqui na direção, é um grande diferencial que a gente acaba tendo com os clientes, porque a gente tem uma rapidez de entender, não só eu, sabe, mas toda a equipe já sabe, porque eu integro muito eles nesse processo, assim, todo mundo já sabe o que é isso, todo mundo tá por dentro, conhece as práticas, vai mergulhando cada vez mais, então a gente consegue comunicar melhor também as coisas que os clientes fazem. É uma ESG, né, gente, caso você não saiba, desculpa, é Environmental, Social and Governance, então é o meio ambiente, o social e a governança dentro das organizações de forma geral, empresas, ONGs, enfim, todas as organizações possíveis. E é uma pressão do mercado, assim, sobre as empresas. Aqui no Brasil ainda está no começo de toda essa transformação, mas no mundo, principalmente na Europa, assim, a pressão já é bem maior e isso vai cascateando para o resto do mundo, né, como tudo. Então, o que acontece? As empresas sofrem uma pressão muito grande por se regulamentar nesse sentido. Tem uma série de auditorias e de comprovações e adaptações que a empresa precisa fazer para se adequar a isso, para que ela não perca contratos ou para que ela ganhe oportunidades no mercado dela, sendo uma empresa sustentável, né? Uma empresa alinhada aos princípios e práticas de ESG. É uma coisa que está crescendo muito, vai crescer cada vez mais e quem tiver esse olhar vai sair na frente de alguma maneira. O sétimo ponto, agora sim, é estratégia sempre. Então, quando a gente fala de trabalhar com consciência, não é só seguindo o flow, sabe? Eu acho que muita gente confunde isso e pensa, uma coisa consciente é meio, good vibes, e não é necessariamente isso. A gente trabalha com muita estratégia, um olhar muito direcionado assim para as coisas, sem muita avoação, é muito prático, é muito eficiente, muito proativo assim. E com esse olhar de analisar mesmo as coisas antes de tomar ação. Então, ser estratégica nas escolhas, nas decisões, nos caminhos que são seguidos, né? Não é só você ir deixando a vida me levar, não é mesmo. O que vai fazer diferença realmente no sucesso da sua marca é você conseguir ter esse olhar estratégico nas suas decisões. O oitavo ponto que eu quero trazer aqui é a sensibilidade, porque sem esse pilar, que é um pilar para nós, a gente não teria chegado aqui, não da forma como é hoje, assim. A gente tem uma relação muito próxima com os clientes, no sentido de muito respeito e muita abertura, de ser parceiro estratégico mesmo dos clientes. E com todo o público, assim, as pessoas que compram infoprodutos, que compram os serviços, que contratam a gente. É uma associação de forças de cérebro e também de coração nas causas que a sensibilidade ela traz. E como que eu tô falando de sensibilidade? Gente, é de um tratamento humanizado realmente, sabe? De olho no olho, escutativa, de você
estar ali junto com aquele outro ser humano para construir algo interessante, não só ver a pessoa como um número, como um contrato, sabe? Não é essa a abordagem que a gente segue. Então a colaboração, o cuidado verdadeiro com as pessoas, sabe? Eu realmente me importo com as pessoas. Não é uma coisa que também a gente faz só por obrigação, porque tem que fazer, porque é uma imagem que a gente tem que defender. Não, é um interesse real, assim, é uma preocupação real com as pessoas. As pessoas são importantes para o trabalho acontecer, sabe? Não é só uma questão prática também. E aí, o olhar artístico também que a gente agrega aqui, ele acaba sendo um diferencial também que traz uma outra camada de sensibilidade, de simbologias, de delicadezas assim no processo, que para mim agrega muito esse olhar artístico e cultural. O nono ponto que eu quero trazer aqui é a intencionalidade, que também é um dos grandes pilares que a gente tem aqui na direção e que eu sugiro muito que você trabalhe na sua marca. É uma coisa muito importante no marketing consciente, porque também tem muita relação com a coerência, assim, mas é porque, claro que assim, uma empresa não vive só de boas intenções. Eu sempre falei isso desde o primeiro dia da direção. O primeiro vídeo da direção que eu postei no Instagram, eu falava isso, uma empresa não vive só de boas intenções. E realmente não vive, né? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Mas uma empresa, ela é muito mais forte quando ela tem boas intenções, reais intenções, por trás das suas ações. Isso está muito ligado com a coerência, porque não adianta você fingir que é uma coisa e aquilo não ser real. Não tem como sustentar isso ao longo do tempo, porque a mentira tem perna curta, a mentira sempre vai ser descoberta, ou sempre vai ter ali uma falha de personalidade, um desvio de caráter que vai deixar as pessoas meio desconfiadas ou deixar as pessoas mais receosas. Isso não é bom, né, gente? É melhor a gente ser transparente. E aí o 10º ponto que eu acho fundamental para trabalhar com marketing consciente e que para nós aqui na direção foi fundamental é levar a empresa a sério. Não é uma brincadeira isso aqui, é realmente o trabalho da nossa vida, da minha vida, é o trabalho da minha vida. E quando eu tô falando em levar a empresa a sério, é profissionalizar o trabalho ao máximo, trabalhar nas estruturas, desenvolver as áreas da empresa, desenvolver a equipe, as pessoas que fazem parte dessa empresa, estruturar e manter rotinas produtivas e saudáveis a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque as pessoas precisam estar bem para produzirem as coisas que precisam fazer no trabalho. Então, assim, tá tudo bem interligado também, então é importante a gente ter esse olhar para a construção de rotina, de bons hábitos e como que isso se relaciona com um trabalho saudável também. E é levar a sério, independente do tamanho que a empresa tem. Eu levei a sério desde o começo. Quando eu decidi fazer a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o CNPJ, fazer um plano de negócio e começar a desenvolver tudo como deve ser. E desde o começo eu tive essa visão de estruturar, então a primeira coisa que eu deleguei, a primeira pessoa que eu contratei foi para fazer a gestão administrativa da empresa. Então, é muito importante esse olhar assim de estruturação, porque vai te dando mais estrutura, tá? Vai te dando mais sustentabilidade, mais capacidade de também expandir com segurança. Porque às vezes se você não tem isso, você vai expandir, mas aí você vai se acabar no processo, você vai se estressar muito, você não vai ter tempo para nada, você não vai ter a fundação que vai sustentar essa expansão, sabe? Então, esse olhar de levar a empresa a sério, de profissionalizar o que você faz, é a fundação do seu trabalho. É muito importante. Espero que você tenha gostado. Se você se interessa por esse assunto, se você gosta de marketing consciente, se você tem uma marca consciente, segue a gente aqui no Instagram também, que é @direção.cc. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário. Eu vou deixar também o nosso site aqui, que é www.direção.cc, se você quiser conhecer mais dos nossos serviços. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Beijos!